Glória a Deus, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Que bom podermos estar juntos, que bom podermos cultuar ao Senhor, dedicar a Ele, queridos, esse tempo, né? Um tempo especial, um tempo maravilhoso. Quando nós olhamos para tudo o que fazemos ou o que poderíamos estar fazendo nesse horário, né? Podíamos estar fazendo outra coisa qualquer, mas dedicamos esse tempo para estar na presença do Senhor, para entregar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Eu quero dizer uma novidade para você. Ele recebeu o seu louvor e a sua adoração nesta noite. Eu posso até afirmar, né, que Deus está muito feliz pela sua decisão, pela sua escolha de estar neste lugar nessa noite. Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra, quero compartilhar ao seu coração, né, uma palavra. Nós precisamos entender a importância da palavra de Deus em nossas vidas. A importância da palavra de Deus quando nós abrimos o nosso coração para receber a palavra de Deus. Uma Bíblia, ela é uma coisa muito preciosa. Porém, se ela ficar fechada na nossa casa, ela não vai produzir mudança nenhuma naquilo que nós somos. Mudança nenhuma. Mas quando nós nos dedicamos a meditar na palavra de Deus, a buscar as revelações de Deus para a nossa vida, né, nós crescemos espiritualmente, nós amadurecemos, e pela palavra de Deus nós podemos entender, queridos, que o nosso espírito, ele rege, ele governa a nossa alma e o nosso corpo, né? Existem muitos casos que estão um pouquinho invertidos, né? O corpo está coordenando tudo, a alma dá todos os comandos, mas a palavra de Deus, ela nos instrui, né, que nós fomos criados para que o nosso espírito coordene tudo o que nós somos, né, nossa alma, nosso corpo. Quando nós alcançamos essa condição, nós nos relacionamos de uma forma mais clara com o nosso Deus. Eu vou compartilhar com vocês nessa noite uma palavra, o título dessa palavra é Provisão Celestial para um Propósito. Provisão celestial para um propósito. Quando nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, muitas coisas, muitas verdades começam a se descortinar na nossa mente e no nosso entendimento. A obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus, ele entregou a sua vida na cruz, né, ele foi julgado, aqueles que o julgaram não encontraram nele crime algum, e eles disseram, olha, esse homem ele é digno de ser solto, né? Não existe crime nele. Mas Jesus, ele escolheu ser crucificado. A morte na cruz era uma sentença de condenação, era uma condenação para alguém que cometia um crime muito grave. E Jesus, ele se entregou à morte na cruz, e a palavra de Deus diz que ele se entregou na cruz para nos salvar, para nos dar vida. E nós temos dificuldade de compreendermos isso, queridos, mas a partir do momento que nós compreendemos o propósito de Deus na nossa vida, essa verdade a respeito de Jesus, ela começa então a clarear, nós começamos a ter um pouquinho mais de entendimento a respeito dessa verdade. É como se nós estivéssemos caminhando num nível terreno natural, e o propósito de Deus é nos fazer subir um pouquinho mais para um plano espiritual, e quando nós conseguimos acessar esse plano espiritual, nós conseguimos perceber com um pouco mais de clareza, não é? Nós estamos dentro desse ambiente aqui, nós não temos agora, nesse momento, nós não temos uma visão do entorno, nós não conseguimos perceber o entorno. Mas se nós pegássemos, por exemplo, né, se fosse dia claro, e nós pegássemos um helicóptero e nós subíssemos aqui, né, nós conseguiríamos ter uma visão muito mais ampla de toda essa região. É uma visão muito mais clara, com entendimento, né, E Deus, ele quer fazer isso conosco, ele quer nos elevar um pouquinho no nosso entendimento, para que através desse elevo, nós possamos compreender verdades e valores do reino de Deus. E eu quero fazer nessa noite você subir um pouquinho, amém? Quero fazer você subir um pouquinho, compreender algumas verdades e alguns valores do reino de Deus. Nós vamos fazer a leitura
no livro de Atos, no capítulo 28 do livro de Atos, nós vamos ler os primeiros 10 versículos do capítulo 28. Essa passagem aqui, ela está falando de um momento a história do apóstolo Paulo, né? A vida do apóstolo Paulo, as viagens dele. Uma dessas viagens foi essa daqui. Eles tinham acabado de passar por um naufrágio. Eles ficaram 14 dias à deriva no mar Mediterrâneo. Eles pegaram um barco, um navio que ia para Roma, e esse navio, ele foi tomado por uma grande tempestade. Eles tiveram que jogar fora tudo que havia de carga no navio. Eles foram jogando fora para aliviar o peso do navio, e por último, eles jogaram todos os equipamentos, vela, mastro, tudo que tinha de peso no navio, eles tiveram que jogar fora por conta das fortes ondas que batiam no casco do navio. Para que o navio não rachasse, não quebrasse, eles tiveram que aliviar todo o peso, toda a carga do navio. Depois de 14 dias à deriva, já passando fome, já não tinham praticamente mais alimento nenhum, o navio encalhou em uma banca de areia, próximo da ilha de Malta. Eles foram nadando, chegaram até a ilha, e fazia muito frio. Os nativos daquela ilha acenderam uma fogueira, perceberam que eles estavam vindo de um naufrágio, eles começaram a receber essas pessoas ali. Quando eles chegaram na ilha, o apóstolo Paulo ele foi pegar alguns gravetos para ajudar a alimentar o fogo, e quando ele faz isso, uma víbora gruda na mão dele, e os nativos ali olham para o apóstolo Paulo, e eles dizem o seguinte: olha, embora ele tenha escapado com vida do naufrágio, mas a justiça de Deus não o permite viver, porque eles sabiam que quem fosse mordido por aquela víbora morreria consequentemente. Só que foi passando o tempo, eles perceberam que o apóstolo Paulo nem mal passou. E aí então eles mudaram o pensamento deles, começaram a olhar para Paulo e achar que ele era um Deus, né? Passado esse momento, então, eles foram todos acolhidos ali na ilha pelos os moradores daquela ilha. E nessa ilha tinha um governador ali chamado Públio. E esse Públio, o pai dele estava doente, muito doente. O apóstolo Paulo ficou sabendo, ele foi até a casa de Públio, orou pelo pai dele, o pai dele se tornou saudável, devolveu a saúde a ele, ficou sarado. Todos os enfermos da ilha vieram ter com o apóstolo Paulo, e ele foi orando, e todos foram curados, O apóstolo Paulo, queridos, ele tinha recebido de Deus uma incumbência, ou seja, ele tinha um propósito. O propósito dele era chegar a Roma. No caminho, na passagem, nessa ida para Roma, ele teve esse naufrágio na ilha de Malta. Todo esse processo que ele viveu foi justamente para cumprir um propósito. Eu e você temos um propósito estabelecido por Deus, amém? Cada um de nós temos um propósito. Deus não nos criou por acaso. Todos nós existimos porque Deus estabeleceu um propósito para que nós pudéssemos existir. A questão é que muitas vezes nós ou desconhecemos ou ignoramos esse propósito. E daí nós vivemos uma vida despropositada sobre a terra. Quando nós não entendemos esse propósito, nós vivemos uma vida mediana, uma vida despropositada. Quando nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, queridos, nós começamos a crescer dentro desse entendimento e passamos a perceber que as diversas dificuldades que nós vivemos, elas não influenciam o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Eu vou fazer a leitura aqui do texto e depois então nós vamos conversar um pouquinho aqui a respeito de alguns valores e algumas verdades. A palavra de Deus, ela declara assim, Atos capítulo 28, a partir do versículo 1. Estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos usaram conosco de muita bondade, acenderam numa fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, colocou-os no fogo. Neste momento, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros:
certamente este homem é assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Sacudindo, porém, ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudaram de opinião e diziam que era um deus. Próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama doente, com febre e disenteria. Paulo foi vê-lo, tendo orado, impôs-lhes as mãos e o curou. Feito isso, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha, e foram curados. Esses nos prestaram muitas honras, e quando embarcamos, providenciaram-nos todas as coisas que necessitávamos. Curve a sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado, Paizinho querido, pela Tua palavra. Nós nos alegramos, Paizinho querido, por receber da parte do Senhor esse alimento santo, Paizinho querido, esse alimento sagrado, que nós sabemos o Senhor preparou. O Senhor o preparou para nos alimentar. Nós queremos, Deus, receber esse alimento, Paizinho querido, e desde já declarar, Paizinho querido, que esse alimento nutrirá o nosso espírito de uma forma maravilhosa. Nós queremos crescer no conhecimento desta verdade, Pai, para que possamos, Deus, nos relacionar de uma forma mais íntima, mais pessoal e mais próxima com o Senhor. Revela ao nosso coração, Paizinho querido, querido Espírito Santo, o Senhor conhece as pessoas que estão, Senhor, conosco nesta noite. Cada uma delas, Pai, tem uma necessidade, Paizinho querido, as conhecidas e as desconhecidas, Pai. Existem necessidades em nós, algumas delas nós conhecemos, outras não. Mas o Senhor supre todas elas, Pai. O Senhor, Pai, eu oro nesta hora para que o Senhor esteja ministrando cada vida, cada coração, Senhor, neste ambiente, Paizinho querido, e que sejamos todos edificados para a glória e louvor do Teu maravilhoso nome. Amém. Glória a Deus. Queridos, imagina isso. Um naufrágio, 14 dias, cansado, com fome, né? Todos estavam ali abatidos, o navio encalha em uma banca de areia, eles têm que nadar até a praia, chegam na praia, ele está frio, né? Eles estão ali naquela situação, a generosidade dos nativos daquela ilha acolheu eles foram acolhidos, mas existe algo aqui que nós precisamos entender com muita clareza. O apóstolo Paulo, depois de ter passado por tudo isso, queridos, nada disso que ele passou mudou no entendimento dele a importância do propósito. Ele sabia que ele precisava chegar a Roma. Quando eles saem do porto, quando ele está sendo conduzido preso injustamente, ele foi preso por algo que ele não cometeu, ele apelou, né, ao tribunal de Roma, ele estava sendo levado a Roma para ser julgado por um tribunal romano. Ele era declarado um cidadão romano, por isso ele tinha direito de ser julgado em Roma. Ele ia apresentar a sua defesa, e ele precisava chegar a Roma. Na realidade, existia um propósito no coração de Deus para Paulo estar em Roma. Queridos, do ponto de vista de onde Paulo estava, da região ali, né, da Palestina, onde ele teve o início do seu ministério, Roma seria a entrada da Europa. Era como que se Deus estivesse querendo levar o evangelho para a Europa, e ele estava planejando fazer isso através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, por onde ele passava, ele estabelecia igrejas, ele ia levando a mensagem da salvação, ele ia levando o evangelho de Jesus Cristo, e Deus propôs no seu coração levar Paulo a Roma. Paulo sabia disso, porque Deus havia revelado isso para ele, que Deus o levaria a Roma. Quando ele passa pelo naufrágio, todos eles que estavam ali, eles perderam a esperança de se salvarem.
Mas o apóstolo Paulo, ele se levanta no meio daquela 263 pessoas, ele diz: nenhum de vocês irão morrer, nenhum. Deus me falou isso. E ele conduz essa condição ali de naufrágio pelos 14 dias. Muitas vezes, queridos, eu e você, nós passamos por situações difíceis. E essa situação difícil, muitas vezes, ela nos impede de perceber algo importante que Deus quer realizar através das nossas vidas, em nossas vidas e através das nossas vidas. Essa palavra, dentre todos os propósitos, dentre todos os ensinamentos que nós podemos extrair através dessa palavra, um deles, que nós precisamos guardar no nosso coração, é que o propósito é maior do que qualquer adversidade. O propósito sempre será maior do que qualquer adversidade que nós enfrentamos em nossas vidas. Se nós não soubermos disto, as adversidades nos abalam, as adversidades nos frustram e nós perdemos os verdadeiros valores, a verdadeira importância da nossa vida. Para que nós possamos compreender, queridos, a plenitude da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, é necessário que eu compreenda o propósito dele na minha vida. Sem conhecer o propósito, eu não conheço o valor. Sem conhecer o propósito, eu não compreendo a importância da obra, do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós temos por hábito, eu e você, nós temos por hábito colocar como propósito a nossa subsistência. Nós nos colocamos como fim do propósito de Deus, ou seja, o propósito de Deus, o alvo sou eu. Não, o alvo não sou eu. Eu faço parte desse propósito. Há um propósito no coração de Deus que precisa ser concretizado, e para esse propósito se concretizar, Ele nos chama para cumprirmos esse propósito. Nós fazemos parte dos propósitos que estão no coração de Deus. Posso ouvir um amém? Nós fazemos parte disso. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos que nós fazemos parte do propósito de Deus, nós conseguimos fazer uma leitura mais clara das adversidades. Esses nativos, eles viram o apóstolo Paulo chegando na ilha, depois de um naufrágio, e eles olharam para a serpente, para a víbora, grudada na mão do apóstolo Paulo. Qual foi o pensamento deles? Esse cara é um bandido. Esse cara é um criminoso, porque embora ele tenha escapado do naufrágio, mas a justiça não deixa viver. Ele vai morrer. Esse cara é bandido mesmo. Queridos, muitas vezes nós passamos por situações, por adversidades, mas essas adversidades, elas não revelam quem nós somos na realidade. Nós podemos até passar uma impressão para algumas pessoas de que nós somos algo, mas o propósito de Deus nas nossas vidas nos faz perceber que as adversidades, elas são inferiores ao propósito que Deus tem na nossa vida. Nós somos tão importantes para Deus quanto o propósito dele através das nossas vidas. Por quê? Porque o propósito de Deus através das nossas vidas objetiva alcançar outras pessoas. Objetivo alcançar outras pessoas. Sem essa compreensão, qual era a compreensão que os nativos tinham da vida do apóstolo Paulo? Qual era a perspectiva deles em relação ao apóstolo Paulo? É um bandido e vai morrer. É um bandido e vai morrer. O apóstolo Paulo vai lá, conhece Públio, o principal ali da ilha, fica sabendo da doença, da enfermidade do pai dele. Provavelmente os recursos que haviam ali para que ele fosse curado, Públio, por ser uma pessoa importante na ilha, já tinha buscado, e o homem não tinha sido curado. O apóstolo Paulo vai lá, impõe as mãos, ora, e ele é curado.
Os outros enfermos da ilha ficam sabendo que isso aconteceu, eles vieram ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre cada um deles e todos foram curados. A percepção inicial que eles tinham do apóstolo Paulo não revelava na realidade quem ele era. Ei, querido, aquilo que as pessoas pensam a teu respeito não definem quem você é. Você não é definido por aquilo que as pessoas pensam a teu respeito. Agora deixa eu falar algo para você. Por que quando elas falam algo a nosso respeito, nós nos abatemos tanto? Puxa, a pessoa falou algo de mim, agora minha vida, não estou conseguindo dormir. 3 noites sem dormir, ela falou algo que não é o que você é. Quantas noites o apóstolo Paulo ficou sem dormir pelo que eles falaram dele? Nenhuma. Dormiu confortavelmente. Foi hospedado na casa de Públio. Tinha uma caminha gostosa lá. Percebem, queridos, como a falta de compreensão do propósito de Deus nas nossas vidas faz com que nós soframos por conta das adversidades sem necessidade. Sem necessidade. Tão importante quanto conhecer a obra do Senhor Jesus, é conhecer o propósito dele através das nossas vidas. Por isso que é importante nós subirmos um pouquinho, elevarmos um pouquinho o nosso entendimento, a nossa compreensão. Quando nós compreendemos isso, ainda que uma serpente te morda, ela não te fará dano nenhum. Nenhum. Queridos, a serpente, a natureza dela, ela tem o seu veneno nas glândulas próximas das suas presas. O esforço que ela faz para morder alguém, consequentemente, a palavra é inocular, Ela inocula o veneno na pessoa. Então, o veneno da víbora entrou na corrente sanguínea do apóstolo Paulo. Não existe a menor possibilidade dele não ter sido envenenado por ela. Agora imagina isso. Imagina isso. Ele teve essa experiência, foi mordido por uma víbora e não teve reação nenhuma, normal. Essa palavra, ela nos mostra, queridos, que muitas das dores que nós sofremos, não precisaríamos sofrer. Muitos dos males pelos quais nós nos abatemos, não precisaríamos nos abater. Se você fizer uma leitura um pouquinho mais apurada de algumas situações que você viveu, que você passou ao longo da sua vida, você vai perceber que aquilo que você imaginava que iria acontecer, não aconteceu. E você está bem hoje, você está aqui, glorificando a Deus, feliz, vitorioso, cheio de conquistas, próspero, Puxa, é verdade, eu passei por aquilo, eu achava que lá a coisa ia se acabar tudo, que eu ia ser isso, mas hoje eu estou aqui. Passei por aquilo, me preocupei desnecessariamente. Sabe por que nós nos preocupamos, queridos? Porque não conhecemos o propósito. Sem conhecer o propósito, nós vivemos atingidos, afligidos pelas circunstâncias da nossa vida. Qualquer cobrinha que nos morder, nós caímos de costa, ainda que ela nem tenha veneno. Eu vou morrer. Então, deixa eu colocar aqui alguns pensamentos para nós. O versículo, voltando um capítulo do livro de Atos, eu li o capítulo 28, Voltando um capítulo, o capítulo 27 e o versículo 20, o texto ainda falando dos detalhes ali do naufrágio, ele diz assim, o 27 e 20.
não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Essa era a condição dos 263, se não me falha a memória, acho que é isso. Se alguém achar ali, por favor, depois. Era 263, se eu não me engano, tripulantes ali, né? A tripulação do navio. As circunstâncias, elas não definem o nosso propósito. As circunstâncias não definem o meu propósito. Diga assim comigo, repita isso com bastante convicção. Diga assim, isso é uma declaração profética, tá? Diga assim, as circunstâncias não definem o meu propósito. A víbora que mordeu a mão de Paulo, ela era uma situação circunstancial, mas ela não era o propósito. O naufrágio era uma situação circunstancial, mas ele não era o propósito. Nós misturamos as nossas dificuldades com o propósito de Deus. E na nossa oração nós dizemos assim, Senhor, o Senhor queria mesmo que eu estivesse passando, eu acho que faz parte do teu propósito eu passar pelo que eu estou passando. E aí Deus dá uma coçada na cabeça assim, esse meu filho não entende o propósito que eu tenho na vida dele. Já imaginou um pai estabelecer um propósito para o filho? Filho, vem cá, eu tenho um propósito para ti. Qual é, pai? Eu quero que você sofra. Eu quero que você tenha uns sofrimentozinhos de vez em quando. Você que é pai, você estabelece esse propósito para o seu filho, para ele sofrer todo dia um pouquinho? Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas para o nosso filho, quanto mais o Pai Celestial não nos dará juntamente com Ele todas as coisas que nós precisamos, queridos. Nós misturamos um pouquinho as adversidades com o propósito. E diz, não, filho, não. Volta aqui, começa de novo. Né? Vamos voltar para cá do naufrágio. Né? Vou passar de novo o naufrágio, vamos lá. Nós precisamos compreender a importância do propósito de Deus em nossas vidas. Quando nós compreendemos o propósito, o lugar elevado para onde o Senhor quer nos levar, as circunstâncias, elas não nos tiram do propósito de Deus. Posso ouvir um amém? As dificuldades que enfrentamos servem apenas para pavimentar o caminho que nos levam ao propósito. Mas essas dificuldades não fazem parte do propósito. O apóstolo Paulo ele precisava chegar a Roma. Passou naufrágio, mordido por serpente, por víbora, mas isso era o caminho que foi pavimentado para ele chegar a Roma. Para que ele cumprisse em Roma o propósito que Deus tinha. A maior parte, queridos, dos livros da Bíblia, as cartas que nós temos aqui, Filipenses e Efésios, a maioria das cartas da Bíblia, Paulo escreveu em Roma. Eu não sei se ele não tinha tempo para parar de escrever. Mas quando ele chegou a Roma, ele foi preso, ficou preso em Roma. Em Roma, ele escreveu as cartas que hoje é a nossa Bíblia. Somos abençoados pela palavra de Deus. Deus disse, Paulo, vai a Roma, eu tenho um propósito para você lá. Ele não sabia exatamente qual era o propósito, mas o propósito de Deus para a vida do apóstolo Paulo chegar em Roma nos abençoa hoje. Nós somos grandemente abençoados pelas escrituras, pelas cartas que nós lemos, que estão na Bíblia. Agora imagina, pensa comigo, o propósito do apóstolo Paulo no coração de Deus era maior que o meu e o seu? Quantas vidas você pode abençoar se você compreender o propósito de Deus através da sua vida? Quando nós começamos a perceber, Deus, o Senhor pensa assim de mim?
O Senhor pensa isso a meu respeito? O Senhor tem esses planos para mim? O propósito que Deus estabelece para o propósito que Deus estabelece para as nossas vidas são muito maiores do que as circunstâncias que nos rodeiam. Provavelmente, você já passou por isso. Uma circunstância adversa mudou um propósito que você tinha no seu coração. Uma circunstância adversa mudou o propósito que você tinha no seu coração. E aí Deus, Ele quer nos elevar e diz, não, filho, valorize o propósito, esqueça as adversidades. Valorize o propósito. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus, ela diz assim, como porém está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Esse filho, eu tenho um propósito. Você não sabe qual é, mas eu tenho um propósito. O apóstolo Paulo, se alguém perguntasse para ele, Paulo, o que você vai fazer em Roma? Não sei. Mas por que você tanto quer ir para Roma? Porque Deus quer que eu esteja lá. Há um propósito no coração de Deus, através da minha vida, para que eu esteja em Roma. Eu vou cumprir o propósito de Deus. O cumprimento desse propósito, queridos, o cumprimento desse propósito nos permitiu ter acesso a verdades e valores extraordinários através da palavra de Deus. Agora, deixa eu dizer algo para você. A sua correta interpretação das Escrituras pode tirar muitas vidas das trevas. Quando você compreende isso, a clara compreensão das revelações celestiais através das Escrituras, quantas pessoas podem ser abençoadas através daquilo que você tem recebido, daquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Eu gosto sempre de citar, por exemplo, o caso do Flavinho, que hoje é pastor em Joinville. O Flávio ministrou aqui nos jovens já 2 vezes. Eu e a Cristiane, nós montamos uma estratégia chamada Cachorro Quente, para ganhar ele para Jesus. Convidamos ele para ir lá em casa comer um cachorro quente. Ele é a namoradinha dele, que hoje é a esposa dele, a pastora Raquel. Convidamos ele foi lá em casa. O ministério do café funciona, viu, irmãos? E não é só para nós, não, viu? É para convidar pessoas também que ainda não conhecem a Jesus. Amém? Convidamos ele. Queridos, eu não faço ideia, eu só sei que é bastante gente, mas bastante gente mesmo, que o Flavinho e a Raquel ganharam para Jesus. Uma alma que nós ganhamos para Jesus, ela multiplicou de uma forma extraordinária. E o pior, ele tinha pensamentos suicidas. Ele estava pensando em tirar a sua própria vida quando ele foi ganho para Jesus. Ao contrário de ter morrido, ele ganhou uma multidão de pessoas para Jesus através da vida dele. Quantas pessoas você pode ganhar para Jesus quando você compreende o propósito de Deus através da sua vida? Isso é maravilhoso demais, queridos. Isso é maravilhoso demais. Nós diminuímos a importância da obra de Deus quando nós nos colocamos como o fator preponderante do propósito de Deus. Quando nós achamos que nós somos o alvo do propósito de Deus, que nós somos o fim do propósito de Deus em nossas vidas. Não, nós somos um meio do propósito de Deus. Nós somos o caminho pelo qual o propósito passa e alcança a vida das pessoas. Posso ouvir um amém? O propósito é um prêmio preparado por Deus para os perseverantes. Diga assim comigo, eu sou um filho perseverante. Filipenses capítulo 3, versículo 14, a carta de Paulo aos Filipenses, ele diz assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Diga assim comigo, há um prêmio. Imagina, Deus estabeleceu um prêmio, né? E não é o prêmio da Fiat lá, né? É um prêmio, né? Deus estabeleceu um prêmio para que nós o busquemos. Se nós considerarmos a grandeza do coração de Deus, a bondade do coração de Deus, que prêmio é esse? Que prêmio é esse? Não precisa despertar no nosso coração assim um interesse santo por isso? O apóstolo Paulo, ele fala desse prêmio, dizendo assim, olha, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele sabia que existia uma vocação de Deus para a vida dele, através do sacrifício, através da obra de Cristo Jesus, que era o que permitia que ele pudesse cumprir o seu chamado, o seu propósito. Esse prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Deus tem um prêmio para você quando você compreende o seu propósito. E vindo da parte de Deus, queridos, é maravilhoso demais. Há um prêmio preparado por Deus, aguardando exclusivamente para aqueles que perseveram em direção aos propósitos do Senhor para a sua vida. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Nesse momento aqui, Deus está chamando Jeremias, ele está despertando o coração de Jeremias, para que Jeremias compreenda o propósito de Deus na vida dele, profeta Jeremias. E olha o que Deus diz para Jeremias, para que ele pudesse compreender a importância e a grandeza do propósito de Deus. Ele diz assim, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que você saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Querido, seus pais ainda nem planejavam você. Talvez eles ainda nem tivessem juntos. Deus já te conhecia. Eu e você, nós só podemos conhecer uma pessoa que nós vemos. Como que a gente vai conhecer uma pessoa que não vê? Mas Deus declara, antes dele ser formado no ventre, Deus já conhecia. Deus, ele prepara o meu e o seu espírito, ele vai fazendo investimentos, abençoando o nosso espírito. Quando o nosso espírito, ele já tem ali o amor de Deus, ele já tem ali a graça de Deus, ele já tem promessas liberadas sobre a sua existência, o que que Deus faz? Deus prepara um corpo para receber aquele espírito. Não é maravilhoso saber que Deus fez isso em nossas vidas? Nós fomos planejados pelo coração de Deus, nós não nascemos por acaso. Nós imaginamos assim, puxa Deus, né, eu nasci, fiz as coisas erradas que fiz, aí depois eu me converti, aí agora que eu me converti, aí sim, aí eu conheci o Senhor e o Senhor me conheceu, porque antes o Senhor me ignorava. Não. Antes da sua formação, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que saísses da madre, te santifiquei. No ventre da nossa mãe, já havia uma palavra declarada a respeito das nossas vidas. Você vai ser santo. Você será santo. A palavra de Deus nos santificou. A palavra de Deus nos separou. Há um propósito no coração de Deus. Eu preciso descobrir isso. As nações te dei por profeta. Ei, você é um profeta das nações, querido. Você é um profeta das nações. Há uma palavra nos seus lábios a ser liberada em favor das nações. O que você tem feito com esse poder, com essa autoridade? Alguns anos atrás, Deus me usa muito com visões, querido. Deus me dá umas visões assim, algumas delas, né, existem visões que eu preciso que Deus
revele elas depois, mas existem visões que são muito claras, muito claras. Alguns anos atrás eu estava orando por um casal, eu orei algo pelo marido, não me recordo exatamente o que era, mas quando eu orei pela irmã, eu lembro porque quando eu estava orando por ela, Deus me deu uma visão muito clara, muito clara. Enquanto eu orava por ela, Deus me mostrou no fundo da casa dela uma edícula. Nessa edícula tinha uma mesa em L, e sobre essa mesa eu via, enquanto eu orava por ela, eu estava orando e tendo aquela visão, eu vi muitas espadas lindas, várias espadas postas ali, numa mesa em L, assim, todas estavam ali postas, espadas limpinhas, lindas. E aí Deus falou o seguinte: fala para ela a visão. E eu fui falando: irmã, Deus está me dando uma visão, uma edícula atrás da sua casa, uma mesa em L, sobre essa mesa, várias espadas lindas, 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 lindas. Esse agora fala para ela que nenhuma delas ainda foi usada. Todas estão sem uso. Quando eu falei isso, a irmã caiu em prantos. Não é? Quantas armas Deus já colocou nas nossas mãos, queridos, e nós não temos usado? Uma das maiores armas que Deus nos deu foi a nossa oração, o poder da nossa oração, de declararmos sobre as nações aquilo que Deus quer estabelecer. A palavra de Deus, ela declara que Deus não realiza nada sobre a terra sem antes revelar aos seus santos, os profetas. Nós temos uma habilidade muito grande de ver as coisas mal feitas, mal constituídas, mas muitas vezes nem nos damos conta que aquilo aconteceu daquela forma, porque Deus havia preparado para que a nossa boca liberasse uma palavra sobre aquela situação. Muitas vezes nós atribuímos a outras pessoas a responsabilidade de algo que a culpa é nossa por não termos compreendido o propósito de Deus em nossas vidas. As nações te dei por profeta. Posso ouvir um amém? O propósito do Senhor para a tua vida é primeiramente pessoal e depois poderoso. Deus, ele se relaciona pessoalmente comigo e com você. Ele conhece detalhes das nossas vidas, coisas impressionantes da minha vida e da sua vida. Isso denota um relacionamento pessoal. E depois, um relacionamento poderoso. O apóstolo Paulo vai lá e impõe as mãos sobre os enfermos, todos foram curados. Olhe para a sua mão. Você não faz ideia, querido. Você não faz ideia o poder que já foi depositado em sua mão para orar em... A palavra de Deus, ela declara, lá em acho que é Mateus 28, se não me falha a memória, né? Ele diz assim: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe o que é que nós fazemos? Nós impomos as mãos: oh Senhor, cura essa pessoa. Ele não diz para orar, ele diz para impor as mãos. Imporão as mãos, não precisa nem falar nada. Pastor, eu não sei orar, não tem problema, sabe impor as mãos? Só impõe as mãos, nem precisa falar nada. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Há um poder extraordinário, maravilhoso aí na sua mão, querido. Deus já deu. Deus já deu, já está na sua mão. Ele já entregou isso. E uma coisa importante e maravilhosa, queridos: Deus não tira o que Ele nos dá. Nós podemos até ignorar o uso, mas Ele não tira o que Ele dá. Ele não tira. O que define o propósito em sua vida é o quanto nós valorizamos pelo comportamento que temos. Não responde, só pensa. Sobre quantas pessoas na sua vida você já impôs as suas mãos para curar o enfermo? Só pensa, não precisa responder, né? Sobre quantas pessoas você já impôs a sua mão para que aquela pessoa fosse curada da sua enfermidade? O resultado dessa sua resposta define o quanto nós valorizamos o propósito de Deus em nossas vidas. Deus, eu poderia ter orado por mais pessoas.
eu poderia ter imposto as minhas mãos sobre muitas pessoas que vieram até mim, falando de dores, doenças, enfermidades. E eu já tenho até uma listinha aqui de remédios que eu indico para a pessoa, né? Ela fala de uma doença, eu indico o remédio tal, ela fala de outra doença, eu indico o remédio tal. Aí Deus, filho, eu te dei poder, te dei autoridade, a pessoa vem até você, você manda ela tomar remédio? Impõe as mãos. Só impõe as mãos quem compreende o seu propósito. Sabe de uma coisa, queridos? Não é você quem cura as pessoas, é Ele que cura as pessoas. Pastor, se eu colocar a mão e a pessoa não for curada, não é Ele quem cura? Só impor as mãos. Só impor as mãos. O versículo 4 do capítulo 28 do livro de Atos diz assim: quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Segundo pensamento, as críticas não definem o seu propósito. As críticas não definem o seu propósito. Repita assim comigo. As críticas não definem o meu propósito. Esses homens olharam para o apóstolo Paulo e fizeram um diagnóstico de toda a vida dele por algo que eles viram naquele momento, né? Uma víbora mordeu ele. Algumas situações que nós vivemos, queridos, alguns momentos que nós passamos em nossas vidas, por conta dessas situações, muitas vezes nós recebemos crítica. Se você não recebeu, mas você vai receber. Eu não preciso nem profetizar isso, porque faz parte do processo natural, né, da nossa caminhada com Cristo. As pessoas vão olhar para o que nós estamos fazendo e elas vão encontrar um motivo para nos criticar. Elas vão achar um motivo para fazer um diagnóstico das nossas vidas. Agora, o diagnóstico que eles fizeram da vida do apóstolo Paulo era correto? Assim como não era correto o diagnóstico que eles fizeram da vida do apóstolo Paulo pela picada da víbora, assim também não é correto o diagnóstico que eles fazem da minha e da sua vida pelas adversidades que nós passamos. Você não é, o seu propósito, ele não é definido pelas experiências negativas que você tem. Sempre haverá aqueles que de forma desinformada criticarão por não conhecerem o seu propósito. O seu propósito está restrito a você e ao seu Deus. Só Deus sabe, né, o propósito que Ele tem para a sua vida. Olha que maravilhoso o Salmo 25, o versículo 14. Salmo 25, verso 14. Olha que salmo maravilhoso. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto, ou a sua aliança. O segredo do Senhor é para os que temem. Engraçado, quando nós falamos de segredo, né, nós entendemos que segredos são coisas desconhecidas, coisas que nós não conhecemos. Deus tem alguns segredos no coração dele a nosso respeito, mas estes segredos, eles somente são revelados àqueles que temem ao Senhor. O nosso temor a Deus, queridos, nos leva a buscarmos de Deus, conhecer os propósitos dele para a nossa vida. Quando tememos ao Senhor, buscamos dele descobrir esses propósitos. Quais são os propósitos de Deus?
A maioria das pessoas não compreende a importância de um propósito e, por isso, correm o risco de criticá-lo. Já imaginou se o apóstolo Paulo tivesse mudado o propósito dele por conta da crítica que ele havia recebido desses homens ali? Então, se prepara, querido, você vai ser criticado sim, né? As pessoas vão falar coisas a seu respeito que não são verdades, mas elas não podem nos atingir. Elas não podem mudar o nosso propósito. Nós temos que estar preparados para isso. A palavra de Deus, ela nos aperfeiçoa para conquistarmos coisas maiores, coisas excelentes da parte de Deus, queridos. Ele tem esse propósito para mim e para você. A crítica é a forma mais prática de se identificar uma pessoa sem propósito. Você sabia que a crítica que você recebe, ela fala muito mais a respeito de quem fez a crítica do que o criticado? Se uma pessoa te criticar, o que você precisa fazer com essa crítica? Fazer um diagnóstico daquela pessoa. Se ela está falando isso, por que ela pensa isso a meu respeito? Por que o coração dela está contaminado com essa mentira? As críticas, elas falam muito mais a respeito de quem faz do que quem recebe. O problema é que nós não conhecemos isso e nós deixamos que a crítica das pessoas nos atinjam. Nos entristecemos, passamos noites sem dormir. Eu sou profeta de Deus agora. Eu sei que você já passou noite sem dormir por causa daquilo que algumas pessoas falaram a seu respeito. Ela falou isso de mim, eu estou tão magoado, eu estou tão triste. Mas o que ela falou revela quem ela é, não o que você é. Quando nós entendemos o propósito de Deus, queridos, essas coisas não nos atingem. Pode vir uma víbora morder a sua mão, sabe o que você vai fazer com ela? Chacoalhar ela no fogo. Se você quiser ser profeta de Deus, quando alguém falar alguma coisa contra você, faça um chacoalha a mão assim. O que você está fazendo? Chacoalhando a víbora no fogo. Esse veneno não vai me fazer mal. Provérbio 17, 28. Eu amo esse provérbio. A maioria das pessoas não compreendem ele. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Eu vou ler no meu. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha seus lábios, por entendido. Uma vez eu falei esse provérbio para um irmão, ele disse: você está me chamando de tolo? O provérbio está direcionado para um tolo? O provérbio está direcionado para um sábio. O tolo é uma referência. Ele diz: até um tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios, por entendido. Ele está dizendo: ei, você quer ser sábio? Sabe quando a pessoa fala, tentando mostrar para as pessoas que ela tem um entendimento, que ela compreende as coisas? Ela corre um sério risco de ser interpretado como um tolo. Agora, até o tolo se cala, até o tolo é tido por sábio quando se cala, até um tolo. Nós olhamos para uma pessoa caladona, nós olhamos para ela e esse cara está caladão, acho que ele é sábio. Ele pode ser um tolo. Mas nós podemos fazer um diagnóstico dele de ser uma pessoa sábia pelo fato de permanecer calado.
Queridos, existem momentos convenientes para que a gente se expresse. Esses dois não, são mais, né? Porque a Bíblia diz, quando os nativos viram a serpente, os nativos, presume ser uma quantidade, vários, né? Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros, certamente esse homem é assassino, bandido, não vale nada, não presta. Não é? Alguns comentários que nós deixamos sair dos nossos lábios precisam serem, precisam não saírem dos nossos lábios, né? Cerrar os lábios. Se eu for falar algo que não convém, que não edifica, eu prefiro cerrar meus lábios. Para concluirmos, os versículos de 7 a 10, ele diz assim: próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo foi vê-lo. Tendo orado, impôs-lhes as mãos e o curou. Feito isso, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha e foram curados. Esses nos prestaram muitas honras e, quando embarcamos, providenciaram-nos todas as coisas que necessitávamos para a nossa viagem. Terceiro pensamento: todo propósito deixa marcas. Todo propósito deixa marcas. Agora, faça uma análise, você pode fazer uma análise de si mesmo, imaginando o seguinte: quais são as marcas que eu tenho deixado por onde eu passo? Quais são as marcas que eu tenho deixado? Eu fui dar uma olhadinha ali, né, algumas alguns comentários a respeito da ilha de Malta, né? Está lá, a ilha de Malta existe, está lá até hoje. Lá existe um lugar chamado Baía de São Paulo. Puxa, Baía de São Paulo, né? Essa Baía de São Paulo é uma região na ilha de Malta onde possivelmente esse naufrágio aconteceu. Porque conforme está descrito na Bíblia, ali tem uma certa semelhança, né, com o que a Bíblia descreve detalhadamente do naufrágio do navio. Exagerando um pouquinho, né, o pessoal até fala de pesquisas que foram feitas, acharam lá alguns restos de navio, mas pode ser de qualquer navio, não necessariamente do navio do apóstolo Paulo, mas encontraram lá. E eles deram nome a essa baía, Baía de São Paulo. E ali tem várias homenagens, né, vários monumentos homenageando o apóstolo Paulo por essa passagem na ilha de Malta. Mas não é essa marca que eu quero me referir, queridos. Não necessariamente é essa marca. Quais são as marcas que nós deixamos na vida das pessoas? Isso é muito importante. Eu posso entrar num lugar, como o apóstolo Paulo entrou, quando o apóstolo Paulo chegou em Malta, ele foi diagnosticado, o diagnóstico imediato dele é que ele era criminoso, que ele era um bandido. Mas quando ele saiu da ilha, todos os enfermos que haviam na ilha foram curados. Os moradores da ilha, eles trouxeram mantimentos, provisão, para eles seguirem a sua viagem. E provavelmente, eles disseram o seguinte para o apóstolo Paulo: por favor, Paulo, quando puder, visite-nos de novo. Venha estar conosco mais uma vez. Não esqueça de nós. Não nos abandone. Nós precisamos de pessoas como você, com o seu caráter, com o seu comportamento, com as suas virtudes. Quais são as marcas que nós deixamos na vida das pessoas com quem nos relacionamos? Aí sim, essas marcas definem o valor do nosso propósito. O propósito de Deus, queridos, vai nos levar, consequentemente, a deixar marcas no coração das pessoas. Marcas que farão com que as pessoas sintam saudade
de nós, que elas desejem que nós estejamos próximos a ela. Marcas de experiências que nós deixamos registradas no coração das pessoas. Sabe, queridos, muitas vezes a enfermidade das pessoas não é física. Muitas vezes a enfermidade da pessoa é uma enfermidade espiritual. E Deus já nos deu a habilidade para podermos libertar essas pessoas das suas angústias, das suas aflições. Quantas pessoas se aproximam de nós? Quantas pessoas se aproximam de nós com o seu coração aprisionado, encarcerado? A vida dela é um verdadeiro naufrágio. Sofreu vários danos, vários prejuízos por conta das tempestades da vida. E de repente elas chegam a algum lugar, e ali naquele lugar elas esperam receber socorro. A nossa vida precisa ser um lugar de socorro para as pessoas enfermas. Talvez você nessa noite esteja passando por uma dificuldade como essa. Talvez o seu coração esteja doente pelas dores, pelas doenças espirituais que afligem o seu coração. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Se você está passando por isso, queridos, Deus trouxe você a um lugar onde você vai encontrar socorro para a sua alma. Você aportou num lugar onde você encontrará socorro. Você aportou em um lugar onde essas doenças serão tiradas do seu coração, essas enfermidades, esses males, essas angústias serão tiradas. Há um propósito de Deus através da sua igreja. A igreja, queridos, a igreja, a ilha de Malta, ela é um tipo de igreja, é um lugar onde nós nos refugiamos, é um lugar de socorro, é um lugar onde nós estamos angustiados pelos naufrágios da vida. Imagina, o texto diz que eles ficaram 14 dias sem ver sol e sem ver estrelas. Um tempo nublado, à deriva no meio do mar Mediterrâneo. Quando nós olhamos nas reportagens aqueles refugiados da África que vão em direção à Europa, né, eles pegam ali aqueles barcos, o barco tem uma quantidade de combustível para ir até um determinado local. Dali para frente, eles vão à deriva, às vezes ficam várias semanas à deriva, até que alguém os encontra. Muitas vezes nós nos encontramos em situação em que a nossa alma está à deriva. Não sabemos o que vai ser de nós, não sabemos como vamos ser socorridos. Os irmãos da música podem subir. Sabe, queridos, nessa noite, o Senhor está preparando, o Senhor preparou nesse lugar, um lugar onde você pode aportar o barco da sua vida. E você vai encontrar socorro, você vai encontrar refrigério, você vai encontrar um lugar, um ambiente, onde as pessoas vão acender uma fogueira. E você vai encontrar acolhimento da parte de Deus para a sua vida. Não importa quanto tempo você naufragou, não importa quantos prejuízos você teve em sua vida por conta desse naufrágio, não importa o que você teve que lançar no mar, né, tirar da sua vida, perder, para poder preservar a sua vida. Eu quero declarar algo para você nesta noite. O Senhor te trouxe a este lugar, porque este é o lugar da sua segurança. Aqui você vai encontrar segurança, conforto, consolo para o seu coração. Nós queremos orar abençoando a sua vida. Nós queremos orar. Eu queria convidar você a se colocar em pé, por gentileza. Eu não sei exatamente, queridos, né, qual
pelo que você está passando. Mas, se o Senhor colocou essa palavra no meu coração, é provável que você seja, na sua vida, né, no seu coração, no seu particular, talvez você seja um náufrago de alguma situação, de uma injustiça que você sofreu, de alguma coisa que alguém falou a respeito da sua vida que não é a verdade a seu respeito. Isso talvez tenha trazido uma mágoa, uma dor para o seu coração. Talvez você tenha o seu coração ferido, talvez você esteja triste com alguém por ter falado algo a seu respeito, que não condiz com a realidade, que não seja a realidade da sua vida. Mas eu quero declarar algo para você. O Senhor te trouxe neste lugar porque Ele quer curar essa ferida da sua alma. Esse homem que o apóstolo Paulo foi na direção dele, o pai de Públio, para curá-lo, ele representa exatamente talvez o que esteja acontecendo na sua vida. Talvez você já tenha buscado vários recursos para mudar essa situação e não tenha encontrado. Mas nesta noite, o Senhor vai mudar o curso da sua vida. Em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai querido, o Senhor é aquele que conhece todos os detalhes da nossa vida, Pai. Pai, o Senhor é aquele que conhece os detalhes mais íntimos do coração dessa pessoa. Só o Senhor sabe o que ela tem passado, o que ela tem vivido, o que ela tem sofrido. Só o Senhor conhece os pensamentos que tem passado pela sua mente, as dores que ela tem sentido na sua alma. Só o Senhor conhece. Pai, muitas vezes nós tentamos explicar para as pessoas o que nós estamos passando, mas faltam-nos palavras para que as pessoas compreendam os detalhes daquilo que nós estamos vivendo. Assim como o Senhor conhece, Pai, o Senhor também quer trazer nesta noite a cura para este mal, para esta enfermidade. A alma aflita que pede socorro encontrará nesta noite o socorro da parte do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ele está neste lugar. Quando você colocou a mão sobre o seu coração, a mão do Senhor também, juntamente com a sua, foi posta sobre o seu coração. O Senhor está declarando sanidade, cura ao seu coração nesta hora. Toda angústia está sendo removida, toda dor está sendo tirada, toda tristeza está sendo removida do seu coração. Eu declaro isso nesta hora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é aquele que sonda o nosso coração, o Senhor é aquele que entra no nosso coração, o Senhor conhece tudo que está contido dentro do nosso coração, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas preocupações, as nossas necessidades. Só o Senhor conhece, Pai. Aí eu coloco agora a vida desse amado irmão, dessa amada irmã diante do Senhor, para que o Senhor olhe para ela com olhos de amor, com o seu olhar de bondade, e venha agora, Senhor, ao coração dessa pessoa o refrigério do Senhor.
declaro que uma paz começa a tomar o seu coração agora. Uma alegria começa a tomar o seu coração agora, nesse momento, porque o Espírito do Senhor está se movendo ali nesse lugar. O Espírito do Senhor está tocando o seu coração. Ele está tirando a angústia, Ele está tirando o lamento, Ele está tirando a dor, o desespero, a falta de esperança. Ele está colocando o amor de Deus, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Inunda, Senhor, agora esse coração. Inunda, Senhor, com o teu amor. Inunda, Senhor, com a tua graça. Inunda, Senhor, com a tua bondade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Se você precisa, queridos, de uma imposição de mão, quero chamar a pastora Cristiane. Pastora, algum líder de grupo familiar? Vamos ajudar aqui, pode ser? Eldinho, Patis. Incluía cá, quiser, pode. Talvez, querido, talvez você seja essa pessoa. Talvez essa palavra tenha falado de uma forma assim, muito íntima, muito profunda ao seu coração. E possivelmente você não quer sair daqui sem receber um toque, sem receber uma imposição de mãos, sem receber uma oração. Talvez você até esteja pensando assim: puxa, mas eu não queria ir lá na frente, eu não queria me constranger. Mas Deus quer tocar a sua vida, Deus quer tocar você nessa noite e abençoar a sua vida de uma forma plena, de uma forma completa. Se você é essa pessoa, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar e pôr as nossas mãos, abençoar você, tocar a sua vida, tocar o seu coração. Enquanto o nosso cântico, estaremos orando. Se você pode sair do seu lugar, qualquer momento, vir aqui à frente. Nós queremos orar abençoando a sua vida, liberar essa palavra sobre você, sobre o seu